Olá, meu nome é Carolina, eu tenho 44 anos, sou casada, sou mãe da Maria Luísa e eu quero os melhores dias para minha vida. Eu vou contar uma história sobre minha vida, né? Eu casei e eu queria muito engravidar, ser mãe, sempre quis ser mãe, eu acho que é o sonho de toda mulher, né? Ser mãe. E eu não consegui engravidar. E aí eu comecei a tratar, eu fiquei durante 2 anos que eu estava casada e eu não conseguia engravidar e eu não sabia por quê. E eu orava perguntando para Deus e eu comecei a procurar os médicos para ver o que estava acontecendo comigo. E eu me lembro que eu comecei a descobrir várias coisas, né? Além de ovário policístico, eu descobri mais à frente que eu tinha endometriose já avançada na parte intestinal. E assim, tinha uma trompa também obstruída. E isso tudo dificultava eu ter uma gestação. E aí os anos foram passando e eu tratei, fiz vários exames, tentei pelos médicos, né, fazer todos os recursos. E aí durante 7 anos eu fiquei em tratamento para tentar engravidar. E aí no final os médicos só falavam para mim assim, olha, a única solução para você é a fertilização. Só que a fertilização não é garantida, porque você já está com uma idade avançada e eu já estava já perto dos 40 anos, né, com 39 para 40. E eles falavam que já era uma idade de risco e que já era mais difícil eu conseguir engravidar. E eu tratei com vários médicos, ao todo foram 5 médicos. No final, e eu muito chateada com isso tudo, eu ficava triste, eu ficava pensando, por que Deus permitiu isso, né? Logo eu, né? Todo mundo, as pessoas da minha família, meus amigos, minhas amigas, todo mundo já tem filho, e eu ficava triste com aquela situação, tinha dias que eu estava muito amargurada. E eu comecei a orar, só que o último médico que eu fui tentar um último recurso, que eu estava tratando com um médico que ele também era médico de fertilização no Rio. E ele falou assim, para você não gastar dinheiro à toa, vamos tentar uma cirurgia para tirar essa endometriose, para limpar, né, o seu intestino e ver se a gente consegue desobstrução dessa trompa, ver se a gente consegue fazer uma indução com hormônio e você conseguir engravidar sem que você precise fazer a fertilização, né, porque além de tudo ainda é bem caro. E aí ele me encaminhou para fazer uma cirurgia, só que aí eu fui para outro médico para tentar fazer a cirurgia e foi quando eu cheguei a desistir. E aí Deus começou a usar as pessoas, né? Deus começou, quando eu desisti mesmo, Deus começou a usar os irmãos para falar comigo. E eu me lembro direitinho que eu fui num culto numa igreja, naquela noite tinha uma médica pregando e ela parou a pregação dela. Falou assim, esse casal que está sentado aí, vem aqui na frente, eu quero orar por vocês. E a gente foi até lá, eu e meu marido, e Deus usou ela para falar que Ele ia me dar a vitória. E o que eu chorava muito, pedia, Ele ia me dar a vitória. E passado algumas semanas, Deus usou uma outra irmã, ela veio até minha casa e ela falou que queria orar pela minha mãe, eles estavam na minha casa. E eu arrumando as coisas do meu marido para ele viajar, para ele ir embora, e eu passei assim por eles estavam conversando, as irmãs com a minha mãe, com outros irmãos, e ela falou assim, irmã Carolina, volta aqui, você tá grávida? Eu falei assim, não, mas vai ficar, e é uma menina, ajoelha aqui que eu quero orar por você. E eu ouvi aquilo, e Deus usando aquela irmã para falar comigo, e eu ouvi, eu falava assim, meu Deus, será que Deus mesmo vai fazer? Que eu não vou criar expectativa no meu coração de novo? Porque a única coisa que eu tinha era saber que Deus podia fazer. Mas se Ele não queria fazer, é porque algum motivo tinha. Mas quando eu desisti, Deus mostrou para mim que, quando Ele começou a usar as pessoas, que Ele queria ressuscitar os sonhos de novo em mim, de ser mãe. E aí passou alguns meses daquilo que aconteceu, de Deus usar os irmãos. E uns 3 meses depois eu descobri a minha gravidez.
E aí hoje eu tenho uma filhinha, né? Graças a Deus ela veio perfeita. Eu tive uma gravidez com cuidados, porque eu já tinha... quando eu ganhei Maria Luísa eu já estava com 42 anos. Então uma gestação assim para os médicos de risco, mas Deus fez toda a obra, né? Foi uma grande vitória, eu já não acreditava mais que eu pudesse ser mãe, mas Deus fez essa obra. Para Ele pode tudo. Ele é o Deus poderoso, Ele pode todas as coisas. E minha filha hoje está com 2 aninhos, ela já está tendo 2 aninhos, uma gracinha, esperta, inteligente. E é isso que Deus faz com a gente, né? Deus, Ele ressuscita sonhos. Deus, Ele te cura, Ele te transforma, Ele te sara, Ele traz para você aquilo que é impossível para os homens, o possível para a sua vida, para a minha vida. E eu glorifico ao Senhor, porque Ele fez o maior milagre na minha vida, que é a vida da minha filha.